Amém? Amém ou não amém? Amém. Hoje eu cheguei em casa, depois do culto da manhã, e disse à irmã Lecimar, que está aqui, eu disse a ela, é uma maravilha poder dizer à igreja amém ou não amém, e ouvir pessoas respondendo amém. Bom demais, é muito bom estar com os irmãos, todos os irmãos que estão aqui adorando ao Senhor, bendizendo o seu santo nome. Vamos abrir a Bíblia, a palavra do nosso Deus, em Mateus capítulo 28. Mateus 28. A partir do versículo 1. Diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele estava. E depois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Amém? Amém ou não amém? Amém. Vamos orar ao Senhor? Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela palavra do Senhor, pela bênção de estar na tua casa e poder ler a palavra do Senhor. Que se cumpra, ó Deus, a promessa de Apocalipse, que bem-aventurados aqueles que leem a palavra do Senhor. Que, ó Deus, o Senhor possa derramar bênçãos do Senhor sobre nós, por causa da comunhão dessa noite, quer seja aqui no templo, quer seja pela plataforma digital, que o Senhor possa derramar a tua bênção sobre as nossas cabeças. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Se nós fôssemos classificar o que aconteceu aqui nesse texto, na narrativa desse texto da morte de Jesus, antes de iniciarmos o capítulo 28, poderíamos sem dúvida alguma classificar como tema do sermão desta noite o fundo do poço. O fundo do poço, o tema para a nossa reflexão. Porque Jesus começa um ministério aos 30 anos de idade com os discípulos, e ele vai dizer aos discípulos da ascensão, da libertação de Israel. Jesus vai curar inúmeras pessoas, vai orientar inúmeras pessoas, e parece que esse ministério ele está caminhando para um ápice, para um ponto máximo. E aí então Jesus é preso, e ao ser preso, Jesus é levado, julgado, ignorando todas as leis judaicas. Jesus é julgado, condenado e sentenciado à morte. E Jesus crucificado na pior morte que existia, o pior método para proporcionar a pena, a morte, aplicar a pena, a morte. Jesus é crucificado e agoniza na cruz, aguardando a sua morte, até que finalmente ele expira e ele diz: tudo está consumado. Parece que chegou ao fundo do poço. E chegar ao fundo do poço, aparentemente pode ser um lugar desesperador.
Mas o fundo do poço indica que não há mais como descer. Há uma possibilidade, é o momento de sair, de começar a subir. Não há mais para onde descer, não há mais para onde ir. É preciso entender que é possível sair do fundo do poço. É possível entender que há um recomeço. E a ressurreição, a narrativa que nós temos diante de nós, nos coloca pelo menos duas possibilidades que eu gostaria de considerar esta noite. A primeira delas, as mulheres estão indo ao sepulcro quando ainda os apóstolos, todos eles estão no fundo do poço. É preciso que quando você está numa comunidade que está indo ou está no fundo do poço, é preciso que você possa dar o primeiro passo. Isso mesmo. Alguém tem que começar uma caminhada nova. Não espere pelos outros. Em primeiro lugar, pense, eu posso começar esta caminhada. Domingo bem cedo as mulheres acordaram e elas estavam decididas a irem ao sepulcro. Estavam decididas de que iriam até onde Jesus estava. Alguma coisa precisava ser feita, alguma coisa precisava ser realizada, e elas empreenderam fazer esta coisa que precisava ser feita. Se você está num grupo que chegou ao fundo do poço, está numa sociedade que chegou ao fundo do poço, está numa família que chegou ao fundo do poço, a primeira coisa que você tem que pensar é que você pode ser a pessoa que vai dar o primeiro passo. Se você parar para analisar que o primeiro passo pode ser dado por você, eu digo a você que talvez as pessoas não percebam que a realidade começou a mudar, mas aquele que dá o primeiro passo, ele percebe que não está mais no mesmo lugar. Quando elas chegaram lá, chegaram ao sepulcro, elas viram a pedra revolvida, viram que o corpo não estava ali. Os apóstolos provavelmente estavam dormindo na casa onde estavam reunidos. Eles não tinham noção ainda do que havia acontecido, mas aquelas mulheres que deram o primeiro passo, elas já sabiam que Jesus havia ressuscitado. As mulheres que se levantaram e que começaram, empreenderam dar o primeiro passo de uma nova caminhada, de sair do fundo do poço, elas já tinham consciência que o restante do mundo ainda não tinha. Elas já tinham consciência que os apóstolos ainda não possuíam. Elas sabiam que Jesus havia ressuscitado. E aquele que começa a dar o primeiro passo, deixa para trás o fundo do poço. E aqueles que querem permanecer no fundo do poço. Se no seu casamento, na educação dos seus filhos, no lugar que você trabalha, no lugar que você estuda, nos relacionamentos que você tem, se as pessoas escolheram estar no fundo do poço, eu quero dizer uma coisa a você. Você pode dar o primeiro passo e começar uma jornada nova. Isso depende só de você. E quando você der o primeiro passo, a realidade das outras pessoas pode não mudar, mas a sua já começou a mudar. Quando elas chegaram ao sepulcro, e elas olharam dentro do sepulcro, e o anjo disse a elas, ele não está mais aqui porque ele ressuscitou. Elas duas eram detentoras de uma informação que nenhum ser vivo sobre a face da terra possuía. Só elas duas tinham o privilégio de saberem que Jesus estava vivo. Só elas duas, porque deram o primeiro passo, saindo do fundo do poço, tiveram o privilégio de, quando saíram dali, para voltarem e anunciarem aos apóstolos, Jesus apareceu diante delas e disse, salve, ou agraciadas. Elas duas, porque deram os primeiros passos, puderam contemplar Jesus antes de todos os demais, de todos os apóstolos. Se você está esperando que o mundo possa mudar, eu quero dizer a você, comece a mudar o mundo por você mesmo. Se você está esperando que a sua família possa mudar, mude a família começando por você mesmo. Eu me lembro do testemunho de uma compositora, de um hino que é muito conhecido, muito antigo. Ele diz assim, a começar em mim quebra corações, para que sejamos todos um, assim como tu és em nós. A autora deste hino, a Bia,
ela fazia parte de um grupo em São Paulo e fazia parte da diretoria de um dos maiores congressos do Brasil, chamado Interliber. E ela, naquele ano, viu que a diretoria do congresso estava fria. Naquele ano, viu que não ia acontecer o Interliber. Os grupos não se mobilizaram, não se prepararam. E ela entrou na sala de música da sua igreja, e ela ali ajoelhada, e ela disse: Deus, esse ano não vai acontecer o congresso que tem levado tantas vidas aos pés de Jesus, que tem edificado tantos jovens, que vem jovens de todos os cantos do Brasil e do exterior para participarem, que o Senhor tem marcado vidas nesse congresso, tem chamado pessoas para o ministério, há missionários levantados nesse ministério, e esse ano o Senhor não vai começar, nós não teremos o congresso. E Deus disse a ela: comece o congresso você. E ela disse sozinha, na sala de música da igreja, e ela disse: Deus, mas eu? E Deus disse: começa, que eu continuo. E aí ela ali parada disse: mas o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Pensando com a experiência dela com Deus, pegou uma caneta, pegou um papel, e ela começou a escrever o hino que nós conhecemos: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um como tu és em nós. E esse congresso marcou o Interliber daquele ano. A juventude começou a cantar este hino. Este hino foi gravado pelos vencedores por Cristo. Esse hino se tornou a bandeira levantada da Igreja da Liberdade em São Paulo. Se tornou a bandeira levantada de outras igrejas próximas à Igreja da Liberdade. Vidas foram transformadas, pessoas foram edificadas, e o Interliber realizou o maior congresso que poderia realizar. Mas por quê? Porque aquela jovem deu o primeiro passo. Essas duas mulheres deram o primeiro passo. E a primeira coisa que nós precisamos entender quando estamos no fundo do poço: nós precisamos dar os passos necessários para começarmos a nossa caminhada. Diz o texto então, que quando elas lá chegaram, receberam a notícia que Jesus havia ressuscitado, elas então fizeram a segunda coisa que é essencial para alguém que está saindo do fundo do poço. Elas foram compartilhar com aqueles que estão no fundo do poço. Quando você dá os primeiros passos, não esqueça de lembrar que outras pessoas precisam sair do lugar que estão, e elas precisam que você anuncie que elas também têm um horizonte que elas podem alcançar, que há uma perspectiva que também é para elas. Muitas pessoas começam a mudar de vida. Meu filho mais novo diz que o grande desejo daquele que é explorado é se tornar explorador um dia. Quando nós saímos da escravidão, quando saímos do fundo do poço, quando enfrentamos um problema e conseguimos sair dele, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que há pessoas lá no fundo do poço esperando alguém que possa lhe estender as mãos. Martin Luther King, na noite anterior do seu assassinato, ele pregou uma das maiores mensagens que nós temos escrita, datilografada no período, e ele diz o seguinte: Deus me chamou para subir o topo de uma montanha. E eu disse a ele: Deus, eu cheguei à montanha que o Senhor me chamou. E ele disse: eu quero você, Martin Luther King, numa montanha ainda mais alta. E eu disse para ele: Senhor, como faço? Pulo daqui para o topo da outra montanha? E Deus disse a Martin Luther King Jr.: não, eu quero que você desça até o fundo do vale, para você começar a subir até o topo da montanha mais alta. Mas por que eu tenho que subir? Porque há milhares de pessoas no fundo do vale que não sabem o caminho para a montanha, e quando você descer a sua montanha, passando pelo fundo do vale, não esqueça de levar juntamente com você as pessoas que estão ao seu redor.
As mulheres prontamente se levantaram, saíram do sepulcro e elas pensaram: vamos anunciar aos apóstolos, vamos dizer que nós podemos sair do fundo do poço, vamos dizer que Jesus está vivo, que Ele ressuscitou. E elas foram imediatamente tirar os apóstolos do fundo do poço. Imediatamente foram até onde eles estavam. E chegaram lá, eles abriram a porta e elas entraram. E onde vocês estavam, e o rosto dela, de cada uma delas, o rosto brilhava. E elas disseram: nós temos uma notícia para vocês. Que notícia? Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Sabe o que aconteceu? Uma esperança se acendeu no coração dos apóstolos. A narrativa de Mateus é diferente da narrativa, por exemplo, de Marcos e Lucas. Diz que os apóstolos correram para buscar, para encontrar o Jesus ressurreto. Ou seja, eles estavam no fundo do poço. E quando elas eram detentoras da mensagem, saindo do fundo do poço, elas foram até lá dizer a eles: olha, saiam daí também, porque Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Você já ouviu falar do mito da caverna de Platão? Conhece? É muito conhecido, está em República 7, livro escrito por Platão, dos argumentos de Sócrates, está em República 7. Vou te contar rapidamente o que diz a narrativa do mito da caverna de Platão. Diz Platão o seguinte: que havia um grupo grande de homens com os pés acorrentados, atrás deles uma fogueira, e eles não podiam ver o fogo que estava na fogueira atrás dele. O fogo, a luz do fogo batia em seus corpos e refletia a imagem na parede. Eles não conheciam nem sequer os seus corpos e nem o fogo, mas somente a sombra que era projetada na parede. Então diz Platão que eles foram criados assim, cresceram assim, trancados naquela caverna com os pés acorrentados, e eles não podiam virar para ver o fogo. Só conheciam as imagens projetadas na parede. Então diz Platão que um dia um deles conseguiu romper a corrente que amarrava os seus pés, e então sorrateiramente ele fugiu da caverna, e ele foi subindo, saindo do fundo da caverna, até que finalmente ele chegou em cima e viu a luz do sol pela primeira vez. Os olhos doíam, mal podia manter os olhos abertos, doíam muito. E diz Platão, e ele foi se acostumando com a luz do sol, aos poucos, com o brilho do sol, e ele contemplou pela primeira vez as árvores, o rio, os pássaros, o céu, tudo ao redor encantador, porque até então ele só conhecia sombras, e agora ele estava maravilhado com tudo. E diz Platão que quando ele estava lá fora, ele pensou o seguinte: as pessoas que estão no fundo da caverna, elas não sabem que existe um mundo real, fantástico, extraordinário como este. Eu tenho que avisar a elas. E sabe o que foi que ele fez? Desceu até o fundo da caverna. Sorrateiramente entrou, sentou entre os prisioneiros, e ele contou a eles que lá fora, lá longe, havia um mundo fantástico, um mundo que eles nem faziam ideia. Diz Platão, mas eles não creram nele e eles o mataram. A única possibilidade que eles tinham de conhecer um mundo fantástico, eles destruíram. Sabe o que foi que aconteceu com Jesus? Ele veio para nos tirar do fundo do poço. E nós o matamos. Acabamos com a única possibilidade que nós tínhamos. Diferente do mito da caverna, Jesus ressuscitou. E Ele está dizendo a cada um de nós: eu vou te tirar do fundo do poço, mesmo que você tenha me matado.
eu voltei, eu ressuscitei para você sair do fundo do poço. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. O que Jesus está dizendo, que só fica no fundo do poço quem quer. Não importa o quanto você caiu. Não importa o quanto você desceu. Jesus olhando os judeus, os fariseus, Jesus disse assim: eu quero dizer uma coisa a vocês. Vocês sabiam que as prostitutas e os ladrões, eles estão entrando no céu antes de vocês? Porque não importa a profundidade do poço que você caiu, Ele quer tirar você. Ele quer buscar você. Ele quer te levantar. Você tem que dar o primeiro passo. Pode ser que a realidade das outras pessoas não mude, mas a sua imediatamente vai mudar. Aquele que decide que vai ser um bom esposo e dá o primeiro passo, o seu casamento começa a mudar. Aquele que decide que vai ser um bom pai, uma boa mãe, e dar o primeiro passo, a sua maternidade, a sua paternidade começa a mudar. É preciso dar o primeiro passo. O restante, Deus faz na sua vida. Diga ao Senhor hoje: eu quero dar o primeiro passo. Enquanto todos estão orando, você que está nos visitando, que está aqui esta noite, porventura, ou está ouvindo na transmissão ao vivo do culto, diga ao Senhor: Deus, ó Deus, eu quero dar o primeiro passo. Você quer fazer isso? Há alguém aqui essa noite dizendo: eu quero dar o primeiro passo, eu quero sair da vida que eu estou vivendo, eu quero mudar de vida. Alguém que queira fazer isso, levante a sua mão enquanto todos estão orando por você. Eu quero orar por você também. Levante a sua mão direita e diga: eu quero. Eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor do jeito que eu estou. Você quer fazer isso? Levante a sua mão bem alto, mantenha levantada por um instante, e eu quero orar por você. Você que está em casa, se sentir esse desejo, levante também a sua mão, aí mesmo, no seu sofá, diante do seu celular, e diga: eu quero dar o primeiro passo, Jesus, para mudar a minha vida, a minha história, a vida da minha família, a minha empresa. Eu quero mudar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Obrigado, ó Deus, por essa noite. E obrigado, ó Deus, porque, embora tenhamos matado aquele que veio nos dizer que existe um mundo novo, além dos portões da morte, ó Deus, nós te agradecemos porque Ele ressuscitou. E por causa da sua ressurreição, demos o primeiro passo, recebendo-o com o Senhor e Salvador das nossas vidas. Ó Deus, obrigado. E abençoa, Deus, as vidas que se colocam nas mãos do Senhor, coroando-as, ó Deus, com a tua presença. É a nossa oração. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.